Olá! A gente fala muito sobre como vencer a batalha contra a manipulação, não é? Mas e o que acontece depois? Sabe, quando a poeira baixa e tudo fica em silêncio, é aí que uma nova jornada começa. Hoje a gente vai explorar exatamente isso, a arte de construir uma paz que é de verdade inquebrável. Essa imagem aqui, nossa, ela resume tudo. Construir uma fortaleza foi fundamental para sobreviver à tempestade, claro. Mas uma fortaleza, por mais segura que seja, não é um lugar para viver, né? É um lugar para se esconder. A verdadeira arte começa agora. Pegar essa fundação e transformar num jardim. É sair do modo sobrevivência e finalmente começar a florescer. A adrenalina daquela luta constante vai embora e no lugar fica uma calmaria que pode ser até meio desconfortável. E é nesse silêncio que as perguntas mais difíceis aparecem. Como confiar de novo? Como saber a diferença entre um simples desacordo e um padrão tóxico voltando? A grande questão é como fazer com que essa paz que custou tanto a conquistar seja realmente para sempre. Então, a primeira parte dessa nova jornada é um trabalho interno. É sobre olhar para dentro, sabe? Começar a cuidar daquelas feridas que ninguém vê, que não sangram, mas que pesam muito na alma. Essa é a fase de reconstrução. E o mais estranho é que, depois da vitória, pode não vir aquela euforia que a gente espera. Muitas vezes o que vem é um vazio. E essa sensação, isso é luto. E olha, é perfeitamente normal sentir isso. Não é luto pela pessoa ou pela relação tóxica, mas sim pela versão de nós que se perdeu no caminho. A inocência, a confiança. E esse luto tem várias caras. É a perda daquela crença de que as pessoas são sempre boas. É a perda da nossa própria história, que foi toda reescrita e distorcida por outra pessoa. É o luto por aqueles futuros que a gente sonhou e que de repente não existem mais. E talvez o mais doído é o luto por aquela facilidade que um dia a gente teve de confiar. Aceitar essas perdas é aí que a cura de verdade começa. E aí, justo no momento em que finalmente se consegue colocar um limite, vem aquela vozinha traiçoeira na cabeça. E se? E se agora o manipulador sou eu? Essa dúvida é um eco, sabe? Um efeito colateral bem cruel que a gente pode chamar de síndrome do impostor emocional. A chave para sair dessa armadilha mental é saber diferenciar as coisas. A paranoia, que é esse eco da manipulação, ataca a identidade. Ela diz, eu sou uma pessoa má, e isso paralisa. Já a autocrítica saudável não. Ela foca em ações, tipo, o que eu disse não foi legal? E isso ajuda a gente a aprender. A grande virada é parar de se perguntar, será que o problema sou eu? E começar a pensar como eu posso agir melhor da próxima vez. Ok, uma vez que esse trabalho interno começa, o desafio se expande para o mundo lá fora. A vida não é preto no branco. E se a toxicidade não vem de uma pessoa só, mas está enraizada num sistema inteiro, como uma família ou um trabalho, como a gente navega nisso? Nesses ambientes, onde a disfunção é o normal, a verdadeira liberdade não é tentar mudar o roteiro, mas sim se recusar a fazer o papel que deram pra gente. Para entender bem essa dinâmica, vamos dar uma olhada num modelo muito poderoso, o triângulo dramático de Karpman. Primeiro, temos o perseguidor. É aquela voz que diz, é sempre a mesma coisa com você, nunca faz nada direito. A motivação aqui é manter o controlo, sabe? Colocar os outros para baixo para se sentir por cima. Depois vem a vítima. A história dela é não adianta nem tentar, nada dá certo para mim. Esse papel é todo definido por uma sensação de impotência, de acreditar de verdade que não há nada que se possa fazer. E para fechar o triângulo, o salvador. É a pessoa que chega correndo para salvar o dia, falando, deixa comigo, eu resolvo isso para você. E por mais que a intenção pareça boa, ao fazer tudo pela vítima, o salvador impede que ela crie a própria força, e aí o ciclo continua girando sem parar. A saída não é aprender a jogar melhor, tipo trocar o papel de vítima pelo de perseguidor. A verdadeira liberdade é virar o tabuleiro. É se recusar a jogar. E isso acontece quando a gente adota posturas totalmente novas, que quebram essa dinâmica. Então, como é essa transformação na prática? O perseguidor, em vez de atacar, aprende a ser assertivo, a dizer o que precisa com clareza e respeito. A vítima deixa a impotência de lado e se torna um criador, focando no que pode fazer. E o salvador para de consertar e se torna um apoiador, que oferece ajuda de um jeito que fortalece, em vez de enfraquecer. E uma ferramenta fantástica para praticar esses novos papéis é a comunicação não violenta. Pensa nela como uma receita para construir pontes. Primeiro você observa o facto. Percebi que você me interrompeu. Depois você expressa o sentimento. Eu me senti frustrado. Em seguida, identifica a necessidade. Eu preciso sentir que minhas ideias são ouvidas. E por fim, faz um pedido claro. Você poderia me deixar terminar antes de falar?
É um jeito de transformar um conflito numa conexão. Com essas ferramentas novas na mão, o foco da jornada muda completamente. Não se trata mais só de se defender do que é tóxico. Agora o objetivo é procurar ativamente cultivar relações que sejam de verdade, que nutrem a alma. Mas como a gente reconhece essas relações saudáveis? Podemos procurar por sinais verdes. Por exemplo, a coerência entre o que a pessoa fala e o que ela faz. Isso é fundamental. Outro sinal poderoso é como a pessoa reage a um não. Respeitar limites sem ficar na defensiva. Isso mostra muita maturidade emocional. A ideia não é procurar gente perfeita, mas sim uma direção. Uma busca consistente por relações saudáveis. E assim a gente chega na fase final, a maestria. É o ponto em que tudo que foi aprendido se integra para construir uma vida que é, por natureza, resiliente, não porque os muros estão mais altos, mas porque a estrutura interna é tão sólida que a manipulação nem acha espaço para entrar. E essa resiliência se apoia em 4 pilares. Começa com um autoconhecimento profundo, saber quem se é, o que se valoriza. Isso leva a um autocuidado que não é negociável. A rede de apoio vira um espelho que reflete a realidade. E tudo isso se sustenta por um propósito maior, que direciona a energia para construir, em vez de só se defender. E aqui está a grande mudança de mentalidade. A melhor defesa não é ter um escudo mais forte para bloquear ataques, é ter um centro interno tão firme e uma vida tão preenchida que as flechas da manipulação simplesmente passam direto, porque não encontram um alvo para acertar. É aqui que acontece a transformação no guerreiro pacífico. A verdadeira força não está mais na armadura, na espada, mas na capacidade de ficar em paz no meio do caos. A calma vira a arma e a paz se torna um escudo, não só para si, mas para quem está ao redor. No fim das contas, a mensagem central de toda essa jornada é sobre soberania pessoal. É sobre pegar de volta a autoridade para definir as próprias regras, para governar a própria vida e para proteger a própria paz. Porque essa paz, ela é o poder supremo. E assim, a gente termina onde começou, no início de uma nova jornada. A batalha mais difícil foi vencida. O poder foi retomado. A pergunta que fica e que deixo para reflexão é: com essa paz e essa força recém-descobertas, o que será que vai ser construído?